Olá, seja muito bem-vindo ao canal que tem tudo sobre ansiedade social. Eu sou a psicóloga Juliana Bueno e vem comigo para mais um vídeo. Bom, o que seria isso de distanciamento de pensamentos? Antes da gente falar sobre isso e sobre como que isso pode te ajudar, é importante a gente falar sobre a importância que os pensamentos têm sobre a forma como a gente se sente, a forma como a gente se comporta. Se a gente tem pensamentos por exemplo, de previsão de futuro, que algo terrível acontecerá, que eu vou ir mal, que eu vou gaguejar e tudo mais, isso vai influenciar diretamente na minha ansiedade. Se eu acredito que algo ruim já acontecerá, que eu não vou ir bem, eu já vou sentir a ansiedade muito menos da situação acontecer. E isso vai impactar no meu comportamento, seja no meu desempenho na situação, já que eu já espero o pior, eu vou acabar tendo mais ansiedade, isso vai impactar no meu desempenho, seja ficando mais retraído, seja tendo sintomas de ansiedade ali na situação, atrapalhando o desempenho, ou eu posso acabar simplesmente evitando a situação, nem chegar aí para a situação. Então, olha o poder que os pensamentos têm sobre a gente. Se a gente tem pensamentos, seja em forma de palavras, lembranças do que aconteceu no passado, que a gente acha que pode acontecer de novo, ou previsões de futuro, são pensamentos, é tudo que vem à nossa mente, certo? E quando a gente trabalha a ansiedade social, um dos primeiros passos é a identificação desses pensamentos, né? Que pensamentos são esses? Cada pessoa vai ter um tipo de pensamento diferente, vai ter padrões de pensamentos diferentes, e o nosso trabalho na terapia chama reestruturação cognitiva. E dentro da reestruturação cognitiva, a gente faz exatamente esse trabalho de identificar que pensamentos são esses, quais são os padrões, que distorções cognitivas existem, e a gente aprende a questionar esses pensamentos, né, e criar pensamentos novos, mais funcionais, que nos ajudam. Só que como isso é um trabalho muito individual, não tem como a gente fazer isso aqui da maneira adequada, porque esse é um trabalho muito personalizado para cada pessoa. Mas existe outra ferramenta que pode nos ajudar a lidar melhor com os nossos pensamentos, principalmente esses pensamentos que a gente percebe que nos causam ansiedade. Então fica como tarefa para você, né, aprender a identificar que pensamentos são esses que te causam ansiedade. O que passa pela sua cabeça antes de passar por uma situação social ou durante uma situação social, para aí você aplicar a ferramenta que eu vou comentar agora, que é o distanciamento desses pensamentos, a gente colocar em prática essa ferramenta que pode ser muito poderosa e pode te ajudar bastante também. Mas o que é isso, né? Agora vamos conversar sobre o que se trata, o que é isso. Primeiro vamos falar sobre o que não é esse distanciamento, essa desvinculação desses pensamentos. Não é a gente querer eliminar esses pensamentos que nos fazem mal. Porque, por exemplo, se eu te falar agora, não pense em um elefante rosa. Não pense. A primeira coisa que vai surgir na sua mente é o quê? É justamente o elefante rosa. Mesmo que eu esteja falando para você, não pense nele. Então, da mesma forma, se a gente consegue identificar quais pensamentos são esses que nos causam ansiedade, e a gente simplesmente deseja que eles sumam, fale para você mesmo, não pense em tal coisa, não pense que você vai ir mal, não pense que você vai gaguejar. Esse tipo de comando, por assim dizer, que a gente faz para nós mesmos não funciona, porque quanto mais a gente diz pra gente não pense tal coisa, aí que a gente vai pensar mesmo, certo? Tá, então se não é isso, se não é eliminar esses pensamentos, o que eu faço com esses pensamentos que são obstáculos, que me fazem querer evitar situações sociais, que me fazem ir mal nas situações sociais? O que eu faço com eles então? Então o primeiro passo é exatamente esse que a gente já iniciou aqui desde o início desse vídeo, que é observar os pensamentos exatamente como pensamentos, porque é o que eles são, eles nada mais são do que ideias, do que previsões, do que hipóteses, do que a gente acha que pode acontecer, do que a gente espera do nosso próprio comportamento, mas que não necessariamente é a verdade absoluta. Quantas vezes você já pensou, por exemplo, que você iria mal em alguma situação social, mas você percebeu
que não foi tão mal assim, ou que você conseguiu lidar apesar de ter sido desafiador, ou que você às vezes já subestimou a sua capacidade de lidar com certas situações. Então é exatamente isso, é a gente perceber que não necessariamente 100% das vezes esses pensamentos se concretizam, que não necessariamente esses pensamentos são a verdade absoluta, mas que eles são somente pensamentos, que é o que eles são. Então, por muitas vezes, nós somos tão absorvidos por esse mundo da nossa mente, que às vezes a gente não consegue separar muito bem o que de fato é realidade e o que são minhas suposições, e o que é a minha mente trabalhando ali, tentando prever algo ameaçador que acontecerá e tentando te proteger, mas que não necessariamente esses pensamentos te ajudam, mas que são obstáculos, né? Então, é bem importante a gente conseguir fazer essa separação, a gente conseguir perceber que é começar a ter esse distanciamento, de que fazer essa separação, né? O que é o mundo real e o que é os meus pensamentos. Então é bem importante você começar a refletir o quanto que os seus pensamentos não estão influenciando a sua visão de mundo, estão limitando a sua visão sobre o mundo. Se eu acredito que sempre o pior acontecerá, se eu sempre espero o pior do meu desempenho, a gente acaba por não levar em consideração outras possibilidades que também seriam possíveis, que a gente não leva em consideração. E aí o pior realmente acontece, porque se a gente espera apenas o pior da gente, a gente acaba por agir de acordo com esse pensamento. A gente passa a evitar muito mais situações sociais, ou a gente acaba ficando tão ansioso por achar que a gente vai mal, que a gente realmente vai mal. Então isso acaba por reforçar uma ideia injusta sobre você mesmo, porque esses pensamentos impactaram no seu comportamento. Então é bem importante a gente começar a observar o quanto que os meus pensamentos não estão limitando a minha visão sobre o que pode acontecer, outras possibilidades que não são tão ruins, ou sobre a minha própria capacidade também. Vamos fazer até um exercício que pode ser até interessante em exemplificar o quanto que os seus pensamentos podem estar impactando na sua visão de mundo. Então imagine que as suas mãos são os pensamentos. Agora, quanto mais perto as mãos estão do rosto, menos a gente consegue enxergar, né? Mesmo com essa distância aqui entre os dedos, né? Quanto mais perto as mãos estão do rosto, menos a gente enxerga. Ok, então fizemos o exercício das mãos próximas ao rosto, mas tente distanciar essa mão cada vez mais do seu rosto. Não fica mais fácil quanto mais distante a mão está do rosto? Não fica mais fácil da gente enxergar? É a mesma coisa os pensamentos. Quanto mais a gente observa com distanciamento esses pensamentos, mais fácil fica da gente enxergar o resto do mundo que talvez a gente estava ignorando. Então é exatamente isso que a gente vai fazer. Enxergar os nossos pensamentos como pensamentos e tendo esse olhar distanciado sobre os nossos pensamentos. E quanto mais afastados esses pensamentos estão da gente, cobrindo menos a nossa visão, mais fácil fica da gente observar outras possibilidades que talvez a gente não estava conseguindo enxergar. Então, o que seria isso na prática, né? É a gente ter a percepção que a gente é muito mais do que os nossos pensamentos nos dizem, né? Os nossos pensamentos podem ter conteúdos muito diferentes, regrinhas de como que a gente deveria se comportar, do que a gente deveria fazer, ou previsões catastróficas sobre o futuro. A gente acredita que esses pensamentos eles são inquestionáveis, então a partir do momento que a gente se distancia desses pensamentos, se desvincula e consegue perceber, não, isso aqui são só pensamentos, a gente consegue ter uma percepção mais realista das coisas. Os nossos pensamentos, eles tendem muito a rotular, né? Tipo assim, por exemplo, eu me rotulo como uma pessoa que é muito ruim em interações sociais, uma pessoa que é desajeitada, por exemplo. Isso é um rótulo, é um amontoado de palavras que é apenas isso. Mas será que eu sou apenas isso? Será que eu não estou levando em consideração outros aspectos sobre mim que são bons também? Mas observe,
não é buscar a eliminação desses pensamentos, mas aceitá-los. Ok, essa é a minha mente dizendo essas coisas, mas que não são necessariamente a verdade, mas que não são necessariamente ordens que eu tenho que seguir, que não necessariamente são o que me definem, são só palavras. E a gente não consegue, por exemplo, definir uma pessoa em palavras, em poucas palavras. A gente é muito mais do que essas palavras. Então, sempre que você identificar algum pensamento que te faz mal, que geralmente causa ansiedade, que são de previsão de futuro, pensamentos autocríticos sobre você mesmo, então mude um pouquinho as palavras. Em vez de eu tenho certeza que vou gaguejar, eu tenho certeza que eu vou ir mal, você pode mudar para eu estou pensando que eu vou ir mal, eu estou pensando que eu vou gaguejar. A minha mente está dizendo que isso acontecerá. Então isso já, observe que já distancia, você já se distancia, você já não considera necessariamente aquilo como uma verdade absoluta, mas como um pensamento. Perceba que é diferente de vou gaguejar, vou ir mal, mas estou pensando que vou gaguejar e estou pensando que eu vou ir mal. Perceba a diferença, é diferente. Você pode observar os seus pensamentos como se fossem carros passando em uma rodovia. Você pode escolher entre olhar diretamente, fixamente para os carros, ou você pode simplesmente aceitar os carros indo e vindo, sem necessariamente prender a sua atenção em algum desses carros. Então é a mesma coisa com os pensamentos. Nossa mente é como se fosse uma rodovia que vem muitos pensamentos e a gente pode escolher se engajar nesses pensamentos ou não, ou só observá-los. Então é essa postura que eu tô querendo passar para vocês, que é de simplesmente observar esses pensamentos vindo, olhar para eles, olha aqui um pensamento ansioso e deixar que ele vá embora sozinho. Que você não precisa se engajar nesses pensamentos, você não precisa acreditar nesses pensamentos, mas simplesmente deixar esses pensamentos que te fazem mal irem embora por si só. Você pode até dar um nome para esse lado aí da sua mente tagarela, que está sempre produzindo muitas previsões de futuro, te criticando, vendo só o pior lado de você. Então você pode falar: olha aqui a minha mente tagarela de novo. Ou colocar algum outro nome que você acha que é engraçado, ou não necessariamente. Você pode simplesmente pensar: nossa, olha aqui a minha mente novamente falando essas coisas. Então isso também já cria um senso de distanciamento e já perde aquela força toda que aqueles pensamentos tinham, só de você ter essa mudança de postura, mudança no seu olhar. Então a nossa intenção com esse exercício é você aprender a olhar a sua mente como se fosse algo externo a você, que não necessariamente é você, ou que não necessariamente são verdades que estão se passando ali. É apenas um processamento de informações, ou uma tentativa do seu cérebro de tentar te proteger de um perigo que não necessariamente é real. Porque a nossa mente está o tempo todo querendo nos proteger do perigo. Então, a partir do momento que alguma experiência ou um amontoado de experiências que a gente teve fez com que a gente entendesse que as interações sociais elas são perigosas, elas são aversivas, elas não fazem mal, a sua mente vai tentar te proteger o tempo todo. Então ela vai fazer com que ela vai produzir pensamentos de previsão de que algo ruim acontecerá para que você possa antecipar isso e se proteger com antecedência. Só que essa tentativa de proteção, ela mais atrapalha do que ajuda. A gente até já conversou sobre isso aqui no canal, no meu último vídeo, se eu não me engano. Vou deixar ele aqui em cima para você assistir, que fala sobre as origens da ansiedade social. Por que a gente tem ansiedade social? Porque foi uma questão evolutiva. Então, lá no passado, na nossa espécie, quando a nossa espécie estava surgindo, estava no seu início ali, era importante ter esses pensamentos. Eles de fato faziam sentido ali com o ambiente que a gente vivia. Mas hoje em dia muita coisa mudou
e que por mais que naquela época tenha sido benéfico, tenha sido uma forma de proteção que o nosso cérebro entendeu que é eficiente, naquele momento foi, não necessariamente é agora. Então, essa aqui uma dica nova para vocês, uma ferramenta que talvez possa ajudar. Se fez sentido para vocês, se vocês gostaram, já deixa aqui nos comentários. E é uma ferramenta que pode ajudar, não é 100% que vai resolver todos os seus problemas, mas já é alguma coisa. Mas é claro, isso não substitui a terapia. Então seria importante também a gente fazer um processo de entender quais são os seus pensamentos, quais são os padrões, a gente tratar disso. Mas essa ferramenta do distanciamento dos nossos pensamentos pode ajudar bastante também, tá bom? Então é isso, se você gostou, deixa um like, também se inscreve no canal para receber conteúdos como esse. E até a próxima, um beijo, tchau, tchau!